Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, mais um dia importante. Afinal de contas, falaremos da questão elétrica das embarcações. Afinal, como é abastecido a sua embarcação? E para isso, um velho conhecido aqui do nosso canal do Mar de Amigos, meu amigo Marcos Butchá, que é o cara de elétrica, né, Marcos? Vamos lá, será um prazer. Mas acho que a gente precisa embarcar, né? Sim, vamos até o barco. Vamos lá pro barco? Bacana. Só que antes disso, vou pedir pro pessoal. Pessoal, não se esqueçam de, se ainda não fizeram, curtirem esse conteúdo, se inscreverem no nosso canal e compartilharem. Isso nos ajuda muito. Vamos lá, meu amigo? Vamos lá, por favor. Pessoal, para vocês entenderem a relevância que nós temos aqui, o Marcos Butchá é um dos engenheiros responsáveis por toda a parte elétrica dos projetos da Scheffer Yachts, não é isso? Exatamente. Marcos, eu acho que assim, a gente tem que começar do começo, porque muita gente ainda acha que vem um fio acoplado com o barco e eles conseguem entrar energia direto na embarcação. E não é bem assim que funciona. Não é igual uma casa, não é igual um carro. Então, conta pra gente, o que abastece a embarcação de energia a princípio? Bom, principalmente os barcos menores, V33, desse porte de barco em diante, é que passam a ter gerador. Então, um barco como a V33, muitas unidades saem só com bancos de baterias, mas são bancos distintos, né? Temos um banco de bateria para cada motor, existe um banco de bateria para os itens de consumo e serviço do barco, que seriam geladeiras, iluminação, displays de GPS, bomba d'água, e existe um outro banco de bateria que é dedicado ao guincho de proa e ao bow thruster quando é solicitado pelo cliente. Ô Marcos, mas assim, até para entender isso que você acabou de me falar, um carro vem normalmente com uma bateria. Por que um barco precisa ter um banco de baterias? Vamos fazer a analogia do carro com o motor do barco. Tá. Então, fazendo essa analogia, nós temos um banco, uma bateria dedicada para o motor. Tá. Mas para a segurança da tripulação, nós temos um banco de bateria separado da bateria de partida, que é para manter os equipamentos comuns do barco, né? O de uso diário, como uma geladeira, equipamento de som, um display de GPS. Isso traz muita segurança porque permite que o usuário fique à vontade sem correr o risco de perder a energia da bateria de partida da embarcação. Tá, então a princípio, começando do básico, todo barco tem bateria. E a bateria é o que? É 110? É 24 volts? 12? Qual que é a eletricidade que vem a bordo da embarcação? Embarcações como essa que nós estamos, sempre são 12 volts, porque as baterias, né? Porque o barco é pequeno, não justifica usar um banco de baterias em paralelo para alimentar esse barco. É mais comum encontrar equipamentos eletrônicos 12 volts. Tá? Justifica ter uma embarcação com 24 volts de 50 pés para cima, né? Onde as distâncias dos circuitos, os comprimentos de circuitos são maiores. Então, para evitar a queda de tensão, aumenta a tensão da bateria para otimizar o circuito. Como é que eu faço para usar meu air fryer num barco como esse aqui que nós estamos nesse momento? Bom, você poderia optar pela compra de um gerador, tá, né? Para dar conta da utilização dessa air fryer, porque é 220 volts, corrente alternada. Tá. É um tipo de energia diferente da energia da bateria. Tá. É possível utilizar um inversor, né, para transformar os 12 volts corrente contínua para 220 corrente alternada.
Qual que é o primeiro passo para a gente energizar a embarcação? Bom, seria acessar o quadro de disjuntores e que ao lado dele vai ter as chaves de bateria. São chaves remotas que onde você liga o botão e você aciona a chave da bateria que está lá dentro da casa de máquinas. Tá, mas normalmente eu tenho aquela chave de bateria manual. A maioria dos barcos eu encontro aquela chave de bateria manual. Nesse caso, para essa embarcação, nós fomos um passo adiante e evoluímos na questão desse acionamento da bateria. Então nós usamos uma chave remota, né? Onde nesse painel de acionamento da chave de bateria você vai apenas ligar um botão e a chave da bateria está lá dentro da casa de máquina, próximo da bateria, o que faz otimizar o circuito. Mas você já está lá na frente, porque assim, preciso entender do começo. Eu vou pegar um barco, sei lá, a maioria dos que eu vejo no mercado ainda são com aquela chavinha. Mas antes de chegar nisso, você citou que a gente tem bancos diferentes. Isso. Qual que é a importância desses bancos distintos? Porque isso que você falou faz todo sentido. Eu vejo nos barcos da Schaeffer que nós temos ali uma chave para serviço, uma chave para motor. Por que elas são separadas? Nós planejamos o barco dessa maneira justamente para proporcionar conforto e segurança. Por exemplo, essa embarcação, eu tenho um banco distinto para cada motor. Então eu não corro o risco de esquecer o som ligado ou uma geladeira ligada e perder bateria do motor. Cada motor tem a sua bateria e elas não se comunicam uma com a outra ou com o banco comum de serviço do barco, né? Então essa distinção de bancos, essa separação é útil por conta disso, né? Segurança. Então, para segurança, justamente. Então eu tenho um banco de baterias que é responsável por alimentar todos os eletrônicos e todos os itens de consumo do barco. Bem como eu tenho um banco de bateria dedicado para o guincho, que também te traz segurança. Você não vai correr o risco de passar o dia ancorado atrás de uma ilha, por exemplo, né? E chegar ao final do dia não ter energia na bateria do guincho para recolher a âncora. Por que a chave remota? Por que a Schaeffer hoje trabalha com chave remota nas embarcações? Então, muito boa pergunta. Você imagina que se você usar aquela chave comum, a que tem que girar manualmente, a on-off, né? Você vai ter que ter uma caixa aqui no deck de fácil acesso, sim, né? No local protegido, você vai sair com um cabo de bateria, que é um cabo com um diâmetro considerável, tá? Né? Vai até a chave de bateria, que está aqui no deck, depois vai ter que retornar lá para baixo da embarcação, tá? Né? Para fazer a distribuição nos quadros de carga. Tem um quadro de carga na casa de máquina e tem um painel aqui na frente. Então, você imagina que saiu da bateria, você vai ter que subir e depois você vai ter que descer com o cabo novamente. Então, quando você usa a chave de bateria remota, você coloca a chave de bateria perto da bateria. Então, o circuito acaba se tornando curto. Circuito menor tem um aproveitamento de energia, um aproveitamento de espaço melhor. Você não precisa superdimensionar os cabos. Vamos dizer que eu comprei, eu tô com esse barco aqui, já tô com ele aí há 4, 5 anos. E a minha bateria de motor, ela não está boa. Eu saí para fazer o meu passeio e ela parou de funcionar. E aí, se as baterias são separadas, como é que eu faço, Marcos? Então, pensando justamente nessa situação, nós colocamos um botão que junta, que faz o paralelo de baterias, né? Então, quando você aciona essa tecla, tem uma chave de potência e ela fecha o contato e une os dois bancos de bateria do motor. Consequentemente, a partida do segundo motor já vai se tornar mais fácil, porque já vai ter um ligado e recarregando os bancos.
Olha, agora você citou um ponto que eu acho bem interessante, porque o motor ele tem um alternador, esse alternador ele carrega as baterias, não é isso? Sim. Se eu tenho os bancos separados, ele está carregando o banco ou ele está carregando apenas a bateria daquele motor em específico? Nós usamos uma peça, um equipamento chamado relé de carga, né? Esse é um relé inteligente. Então, o que vai acontecer nessa situação que o barco está parado e a tensão da bateria tem atenuado um pouco, tem baixado um pouco, né? Você vai partir o motor, o alternador desse motor vai recarregar a bateria dele e quando ele atingir a tensão ideal para o banco de bateria dele, esse relé de carga vai fechar um contato e vai permitir que a bateria de serviço do barco seja carregado através da tensão gerada pelo alternador do motor. Eu queria entrar um pouquinho mais na questão dos cabos, porque é uma dúvida que eu vejo de forma recorrente. Afinal de contas, os cabos estanhados, os cabos normais que existem no mercado, os cabos certificados, eu acho que isso também pode mudar um pouco esse panorama da disposição elétrica do barco, né? Do projeto elétrico, né? Sim. O que acontece com cabos, né? Como nós exportamos os nossos barcos, por obrigação, né? Da certificadora, nós temos que usar cabo com certificado L, né? Então, se você analisar isso com um pouco mais de critério, você vai acabar percebendo que isso é muito benéfico. Por quê? Nosso fornecedor de cabo certificado L, ele só fornece cabo com esse certificado e com banho de estanho, né? O que torna o cabo, ao longo da vida útil do barco, mais duradouro. Porque o que acontece? Se você aplicar um cabo padrão NBR, por exemplo, não discriminando, né, a certificação do cabo, mas esse cabo para uso naval, ele é cobre nu, né? E querendo ou não, o PVC, que é a cobertura do cabo, ele tem porosidade, ele acaba absorvendo umidade. E o condutor, né, o cabo de cobre nu, umidade presente, ele apodrece, ele começa a ficar preto, ele sofre oxidação, né? E um condutor de cobre nu, depois que começa a sofrer oxidação, depois de algum tempo, ele fica quebradiço. Então, se usasse um cabo não estanhado, no caso, ao longo dos anos ele iria apodrecer, iria ter mau funcionamento dos circuitos, iria ter falhas intermitentes. O cabo com certificação L, além de atender o pré-requisito de seção de área correta, conforme discriminado para cada condutor, né? Ele tem mais o banho de estanho e tem mais, né, a condutividade da pureza do cobre exigida pela certificadora. Para o nosso mar de amigo, o que isso muda? Porque você está falando a respeito da qualidade dos cabos. Agora, para a pessoa que já tem a embarcação, que não está vendo esse cabo, o que é que isso muda? É durabilidade ao longo do tempo e em curto prazo já o bom funcionamento dos circuitos, né? Porque você tem o cabo dimensionado para a corrente certa, é um cabo que tem uma capacidade de condução maior, né? E ao longo do tempo você não vai ter problemas com funcionamento intermitente, com cabo quebrando porque sofreu oxidação. Mas e aí? Vai muito fio aqui na embarcação? Vai muito cabo? Você consegue me mostrar como é que fica o barco? O quanto tem aqui, me exemplificar? Olha, em metro eu não tenho isso calculado, mas é algumas centenas de quilos. Mas eu acho que aqui a gente tem um lugar que a gente consegue mostrar pro pessoal. Temos. Vamos lá? Vamos lá. Show. Vamos lá, pessoal.
Ah, isso daqui é sacanagem, né? Essa daqui é uma 66, né? É a 66. Poxa, olha o que é fio. Meu, impressionante. Esse barco tem algumas centenas de metros de cabo, né? Já foi feito o cálculo de peso e de cabo de condutor elétrico dá quase 1 tonelada. Dá quase 1 tonelada. Mas me fala uma coisa, você está falando de bitola dele, da grossura do cabo? Sim. Esse daqui vai vir para o guincho, é isso? Isso. Esse é o cabo de guincho de âncora. E me explica uma coisa, o que é a importância de você passar, por exemplo, aqui está sendo passado todo o chicote na embarcação antes dela ser fechada, e eu acredito que já com todos os equipamentos que o barco vai nascer com ele, tá? A questão de emendas, o que isso muda na questão construtiva? Então, nós não usamos emenda, né? Quando existe uma conexão de um ponto a outro, é feito por meio de barramentos, né? Não se faz emenda de cabo com cabo. Tá. Nós sempre usamos terminal e barramento de cobre com material apropriado, justamente para não ter risco de ter uma má conexão entre os condutores, né? E também para não ter problema ao longo do uso do barco, né? Você eventualmente pode ter algum problema e de repente encontra uma emenda no meio do condutor e isso traz dúvida. Então nós temos todo um planejamento com o tamanho dos chicotes para ele vir do tamanho adequado. E justamente passamos com o barco aberto e aí nós não corremos o risco de ter retrabalho. Nós temos a garantia que o cabo vai ficar bem organizado e bem acomodado dentro das calhas, né? E eventualmente sem necessidade de qualquer emenda. As pessoas, depois que o barco sai zero, elas acabam fazendo modificações elétricas nas embarcações. Mudam o sistema de som, fazem os upgrades, né? Você considera isso, se for feito com emenda, é um risco para a embarcação? É um risco. Se for feito com emenda, é um risco. Nós preferimos, quando o cliente quer um opcional, por exemplo, quer mais som, mais alto-falante, nós temos pacotes de upgrade para oferecer para o cliente, justamente para ele não precisar recorrer a terceiros. Isso porque tudo que é feito aqui dentro, nós temos como fazer o bom planejamento e não subdimensionar o que já existe. Por exemplo, o cliente compra um som padrão e ele quer mais som e lá fora ele vai recorrer a um instalador que vai adicionar amplificadores em cima de um banco de bateria que já existe. Isso pode prejudicar, porque aquele banco está planejado para uma demanda de carga e o novo acessório vai tornar aquele banco de bateria insuficiente para a realidade atual. Um projeto hoje mal feito, ele representa o risco até da pessoa perder a embarcação, né? Com certeza. Pode sobreaquecer circuitos, você pode ter um mau funcionamento de itens essenciais, como uma bomba de porão, um sistema anti-incêndio, se não tiver dimensionado corretamente, ou até você pode ter descargas de bateria, perder as baterias, a tensão das baterias, de maneira prematura, porque não foi dimensionado da maneira correta, né? E o circuito, quando é subdimensionado, ele desperdiça energia pelo aquecimento do cabo. Entendeu? Então, um projeto adequado, ele considera o comprimento total do circuito e calcula o condutor, para o condutor não sofrer aquecimento e não desperdiçar energia produzindo calor. Pessoal, vocês veem que isso é uma cautela, um projeto, uma expectativa muito grande na utilização de vocês, porque isso é exatamente para proporcionar conforto e segurança para quem utiliza. Às vezes fala assim, mas isso vocês estão falando, vocês estão colocando um a mais.
Pessoal, acreditem, eu entro em algumas embarcações no meu dia a dia, eu desligo a chave geral e continua passando carga. Isso é um erro gigantesco, né? Pessoal, o negócio é complexo, tudo tem um porquê e é pensado. E graças a Deus nós temos pessoas competentíssimas como o Marcos para tocar isso. Meu amigo, Agradeço. muito obrigado, hein? Obrigado mesmo. Tá? E pessoal, fica aqui mais uma vez para vocês, mais um programa. Não esqueçam, tudo isso é feito para que a gente navegue mais. Afinal, navegar é saudável, navegar é preciso. Até a próxima.